quero estar ministrando hoje com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já faz algum tempo, confesso a vocês, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e disse: espera um pouco, não é o momento. E assim eu fui segurando, fui amadurecendo, e hoje, então, quando estávamos pensando no dia de hoje, então o Senhor colocou, é o momento, é a hora. Eu queria compartilhar com você. Se você trouxe a Bíblia, abre lá em Mateus 19, se você trouxe ela no celular, abre o aplicativo em Mateus 19, você que está em casa pode abrir, e se você não trouxe a Bíblia, tiver um crente perto de você, pode sentar do lado, não pode estar muito perto não, esqueci. Vai ouvir a minha palavra aqui então hoje. Mateus 19, versículo 16 até o versículo 30. É a passagem, o momento em que um jovem rico se encontra com Jesus. Mateus 19, versículo 16 até o versículo 30. Diz assim o texto, versículo 16: Eis que alguém, aproximando-se, perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, nós vivemos em um tempo, em um período, em uma época em que cada vez mais o jovem quer alcançar a sua independência financeira prematuramente. Cada vez mais a gente ouve esse discurso de: eu quero me aposentar aos 30, eu quero me aposentar aos 35, eu já estou pensando nos 40, porque 35 já passou, né? E cada dia mais a gente ouve isso, e o desejo, a ambição, o sonho do jovem ficar rico o suficiente para não ter que mais trabalhar e se preocupar com nada. Pois bem, esse era o jovem rico. Ele era alguém jovem, diz o versículo 20 que ele era jovem, e diz no versículo 22 que ele era rico, que ele era dono de muitas propriedades. Então ele era um jovem e ele era rico, e tinha mais, ele era alguém devoto, alguém conhecedor da palavra de Deus, alguém praticante da palavra de Deus, alguém que congregava, alguém que vivia na igreja, e provavelmente desde seu pai, seu avô, geração a geração, ele era alguém muito religioso, muito envolvido na igreja. Ele era então rico, jovem e devoto, e isso trazia outros desdobramentos, com certeza. Ele com certeza era alguém com muitos contatinhos, porque afinal de contas ele era jovem, rico, e ainda ia na igreja, então era boa pinta. Ele com certeza tinha muitos contatinhos, ele com certeza tinha muita influência nas pessoas e até na sociedade. Ele com certeza tinha um grande status, talvez até cargos, só porque ele era rico, e porque ele era alguém muito religioso. A gente percebe no texto, alguém muito envolvido na igreja, conhecedor da palavra. Ele com certeza era alguém que influenciava os outros, ele com certeza era alguém que era admirado pelos outros, admirado pelos jovens, pensando: não, esse rapaz jovem, esse cara é de Deus. Os mais velhos dizendo: não, esse menino é de Deus. As mães mais velhas dizendo: não, tomara que minha filha case com ele, rico, jovem de Deus. Então ele com certeza tinha muita influência, ou seja, esse jovem era aquilo que a maioria de vocês querem ser, provavelmente: rico, jovem e muito envolvido, conhecedor da palavra de Deus. Ele é aquilo que muitos de nós, muitos de vocês gostariam de ser. Por que vocês? Porque a parte do jovem para mim já foi um pouco, né? A parte do rico e influente na igreja a gente sempre continua. Mas esse rapaz que de repente seria um exemplo daquilo que nós gostaríamos, né, que as meninas gostariam de partir, que os meninos gostariam de ser, que as mães gostariam que as filhas se apaixonassem, aquilo que os pastores gostariam de ter na sua igreja. Aquele homem chegou para Jesus e faz uma pergunta meio estranha. Ele pergunta: Senhor,
O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Primeiramente a gente pensa assim, ou pelo menos eu penso, parece uma falsa modéstia. Sabe a falsa modéstia? Quando a menina se acha muito bonita, e ela fala assim, eu nem sou tão bonita assim. E fica ali toda, né, com aquela pessoa que tira 10 na prova e fala, não, eu não sou CDF. Todo mundo, você é CDF? Não, não sou, é que deu sorte. E sempre tira 10 na prova. A falsa modéstia, tenta se fazer, não, eu não sou nem tão bom, o que eu preciso? E de repente parece uma falsa modéstia desse jovem. Ele olha para Jesus e fala, meu bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu que sou uma pessoa jovem, eu que sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que vai na igreja. Ele está quase querendo ouvir do mestre, parece pelo menos isso, querendo ouvir do mestre, dizendo, não, você já é perfeito. Você já é o suficiente, você já é o bom. Se nós olhássemos para esse jovem, ele poderia posar na capa da revista Church Jesus como o bondoso. Ele poderia ser o cara. Mas qual que é a primeira resposta de Jesus? Já dando no meio das pernas desse jovem, Jesus Cristo diz, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom. Eu não sou bom, você não é bom, só Deus é bom. Já dá uma baqueada nesse jovem. E aí Jesus Cristo traz um desafio. E essa parte do desafio é interessante. Porque Jesus Cristo diz o quê? Guarde os meus mandamentos. Os mandamentos, queridos, os mandamentos de Deus, 10 mandamentos, se você não sabe de cor, ao redor da igreja aqui tem os 10 mandamentos, que foi feito no culto de confirmação do ano passado e não foi tirado por causa da pandemia, eu acho. Mas os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os 10 mandamentos têm a ver com a minha relação com Deus e com a minha relação com os homens. Primeira coisa importante que você precisa entender na resposta de Jesus. Quais são os mandamentos que Jesus Cristo dá para ele cumprir? Os que têm a ver com a relação dos homens. Jesus Cristo não põe em xeque a relação dele com Deus. Ele diz, quais mandamentos, mestre? E Jesus Cristo diz, não mate, não roube, não furte, não diga mentira e honre o teu pai e tua mãe. Se nós olharmos, esses são mandamentos que talvez qualquer um de nós, ou quase todos nós, poderíamos cumprir. Os mandamentos relacionais, eu acho que todos eles nós poderíamos cumprir. Talvez não um, que seria o não cobiçar. Porque a cobiça é algo que vai dentro de nós, né? É algo que às vezes é incontrolável. É algo que a gente às vezes olha e já está desejando, já está cobiçando. Seja algo que a pessoa tem, seja uma pessoa, seja um status, seja uma condição, enfim. A cobiça é algo muito interno. Talvez esse seria quase impossível nós termos por conta própria a condição de controlar. Mas veja, Jesus Cristo não citou esse. De todos os relacionais, ele não citou o não cobiçarás. Ele diz, não mate, não roube, não cometa adultério, honre teu pai e tua mãe, não diga mentiras. Então é bem provável que aquele jovem poderia falar, poderia fazer, poderia viver isso. Ele olha, esses mandamentos, Senhor, esses aqui, esses eu posso. E aqui chega um momento em que eu olho para o texto e percebo que não é uma falsa modéstia o que ele está falando com Jesus. Porque nesse momento o jovem olha para si mesmo, olha para o seu coração, diz, eu tenho feito tudo isso. E ele diz, mas Senhor, versículo 20, Senhor, me falta ainda alguma coisa. Nessa hora nós vemos que ele não está sendo alguém metidinho, ele não está sendo alguém que está tendo uma falsa modéstia, ele está sendo alguém que está com a sua alma clamando, ele está dizendo, Senhor, eu cresci na igreja, eu ouvi da palavra de Deus, eu entendi das coisas de Deus, eu decorei as coisas de Deus, eu tenho tudo na vida, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu sou jovem, eu conheço as coisas, eu estou na igreja a vida toda, mas ainda me falta algo. Ainda me falta algo no meu coração. E talvez hoje você esteja nesse sentido também aqui na igreja. Eu sei que vários de vocês, se não a maioria de vocês, de repente já sejam da igreja a vida toda. Talvez os pais de vocês já eram de igreja desta denominação ou de outra denominação. Talvez alguns de vocês se converteram no meio do caminho, mas possivelmente vários de vocês têm frequentado há bastante tempo. E talvez vocês estejam que nem esse jovem. Ainda me falta algo, a minha alma clama, minha alma angustia, eu preciso de algo para dentro do meu coração. Então Jesus Cristo olha para aquele jovem e fala o que precisa. Ele olha para o jovem e diz, dê todos os seus bens aos pobres. Vende tudo e dá aos pobres.
vende tudo e me segue. Abandona tudo e vem atrás de mim. Renuncia tudo que você tem e vem atrás de mim. E nessa hora o jovem sai entristecido da presença de Deus. Nessa hora ele sai mudo, triste e com aquela angústia no seu coração ainda. Mas qual que é o problema que tem aqui neste texto? Qual que é o problema que tem na vida desse jovem? O problema é que Jesus Cristo sabe que o jovem não tem as riquezas. Jesus Cristo sabe que as riquezas é que tem o jovem. Jesus Cristo sabe que o Deus daquele jovem são as riquezas. E as riquezas talvez seja a maior ambição que o ser humano tem aqui nessa vida. Mas, queridas, as riquezas elas podem ser muito mais do que só o dinheiro. Riquezas pode ser tudo aquilo que pertence a essa vida que é passageira e que nós pegamos para nós como prioridades. As riquezas que nós pegamos para nós e colocamos no lugar de Deus. As coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos de Deus para nós. Tudo isso é o que entristece o jovem. Qualquer um jovem, talvez te entristeça. O que eu estou querendo dizer? Vou dar alguns exemplos para vocês. O estudo. Eu não posso mais me envolver muito na igreja porque eu tenho que passar no vestibular, ou porque eu já estou no vestibular, ou eu tenho o TCC, eu tenho que me dedicar ao TCC, então eu não posso mais me envolver na igreja tanto. Amados, estudo é importante, mas ele não pode ser mais importante que Deus. Não pode ser mais importante que Deus. Tem pessoas que simplesmente dizem, não, agora eu comecei a namorar e minha namorada não gosta muito que eu vá na igreja, não gosta muito do lanche de igreja, eu tento levar ela junto. O meu namorado, ele é meio descrente, ele gosta só de ir no culto domingo de manhã, não vou mais no culto jovem, não vou mais no ministério jovem. Não posso subir tantas coisas, porque sábado à noite é dia de namorar, né? Vamos na juventude, eu preciso namorar. Namorar é importante, e é bom, mas não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Quer ver um outro exemplo? Família. Hoje à tarde eu não posso ir porque vai ter o chá da tia da minha namorada. Hoje à tarde o primo do meu pai está fazendo uma confraternização, um cachorro quente lá, porque ele fez mais um ano de vida, então não vou poder ir na igreja. Conviver com a família é importante, mas não pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Vou dar um outro exemplo. O trabalho. Eu tenho que parar de ir na igreja porque o meu trabalho está consumindo todo o meu tempo, eu não tenho tempo para servir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, trabalhar é importante, a Bíblia fala disso, mas o trabalho não pode ser mais importante do que Deus. E eu vou dar um último exemplo. Futebol de quarta-feira, quando voltar a ter. Hoje à noite eu não posso. Vamos fazer uma reunião de oração com os jovens? Não, hoje à noite eu não posso. Vamos fazer um programa da igreja hoje à noite? Não, eu não posso porque tem o futebolzinho, né? Quarta-feira é dia do meu futebolzinho, não posso falhar. Então eu não vou poder ir. Futebol é importante. Diria assim, bem importante. Muito importante. Muito gostoso. Maravilhoso. Eu amo. Estava 1 ano sem jogar bola. Achei um lugar para jogar de novo. Joguei 2 vezes, veio o Covid. Já estou quase 2 anos agora sem jogar bola. Futebol é importante, mas não pode ser mais importante do que Deus. E aí a gente começa a pensar um pouquinho assim no cotidiano da vida. Às vezes a gente não vai na igreja ou deixa de assumir um compromisso por esses motivos. Mas chega a tua namorada e diz assim, amor, quarta-feira vai ter um cafezinho lá em casa, aniversário da minha avó. E aí ele diz, puxa, mas quarta, amor, o dia do futebol. O que ele faz? Diz, então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um café, vou jogar bola, já vou de chuteira, vou jogar bola, depois vou para casa, tomo um banho e te busco. Dá um jeito. Chega o seu patrão e diz assim, olha, eu tenho planos para você, você está crescendo na empresa, e quarta-feira à noite nós vamos fazer uma reunião extraordinária na empresa para discutir o futuro da empresa, eu gostaria que você estivesse aqui. E aí você pensa, quarta-feira, o dia do futebol. O que você diz? Você pega e diz, olha, eu não vou poder ir no futebol hoje. Você vai abrir mão do futebol, não vai? Porque é uma oportunidade. Mas às vezes quando é para a igreja, não vai dar para abrir mão. Eu tenho um futebol importante. Um último exemplo que eu queria dar, que nunca aconteceu na história do namoro cristão, aliás, na história do namoro, nunca aconteceu. Começou a namorar,
encontrou a menina dos seus sonhos, linda, maravilhosa, e por algum mistério que eu acho que nem Deus entende, ela resolveu namorar contigo, que não é tão grande coisa assim. Começaram a namorar, e aí ela chega e fala assim: mozinho, vamos ver um seriado Netflix? Vai sair a nova temporada. E aí você fala: amor, mas hoje não dá, hoje eu tenho futebol com os amigos. E ela diz: tá aí amanhã eu tenho futebol com o pessoal da igreja. Tá aí depois de amanhã eu tenho vôlei com o pessoal da igreja. Mas todo dia, mas ontem você não jogou com o pessoal da igreja? Não, ontem eu joguei com os amigos da vila. E o que ela faz? Ela, de uma maneira não direta, mas ela vai praticamente olhar para você e vai dizer: você vai escolher um dia, se quiser. Ela não vai dizer desse jeito, né? Ela vai começar a fazer aquela chantagemzinha. Quando você vê, você está casado e joga uma vez por semana, se você lavar a louça depois da janta. A vida é assim, você vai dando prioridades. Mas quando é para Deus, não posso furar, não posso abrir mão de futebol, não posso abrir mão de algum compromisso. Por quê? Porque nós temos pegado para nós coisas dessa vida que são passageiras e colocado como prioridade em nossas vidas, como um Deus em nossas vidas. E aí você vai, de repente, até estar pensando: tá, mas tem eventualidades, tem momentos em que não tem como escolher entre um e outro, e que é imprescindível que eu tenha que estar em outro lugar. Vai ter prioridades, amados. Claro que, aliás, vai ter prioridades não, vai ter eventualidades, amados. Vai ter momentos em que eventualmente você não vai poder estar num programa da igreja para estar em outro. Vai acontecer. Mas o problema é que as eventualidades, elas não podem se tornar as nossas prioridades. As eventualidades não podem ser aquilo que para nós é prioridade em nossa vida. É isso que aconteceu com o jovem rico. Ele tinha muita coisa para resolver, mas ele então, as suas riquezas se tornaram prioridades em relação a Deus. E nós vivemos num tempo onde cada vez mais as eventualidades têm se tornado prioridades, e Deus, e o reino de Deus, e as coisas de Deus, e o serviço da igreja tem ficado em segundo plano em nossa vida, porque nós não temos tido tempo. E quando eu digo nós, eu não digo só nós aqui, eu tenho dito a sociedade cada vez mais, pelo menos no Brasil, cada vez menos tem se deixado envolver com as coisas de Deus. Então Cristo Jesus olha para mim, Cristo Jesus olha para ti, e Ele te chama para renunciar aquilo que na sua vida é riqueza. Ele te chama para renunciar aquilo que na sua vida está acima de Deus. E talvez, só talvez, nesse momento você está sentindo um pouco da tristeza daquele jovem rico, porque Jesus Cristo está falando: teus sonhos, teus planos, tudo isso é bom, mas renuncia isso para mim. É isso que Jesus Cristo faz. E aí você fala: mas eu vou abandonar? O adolescente aí que não gosta de ir para a escola já vai dizer: ô mãe, o pastor mandou não ir mais na escola, ele mandou renunciar. Nessa hora a namorada já começa a ficar preocupada, ela já começa a pensar assim: cortei 3 futebol, vai me renunciar. Mas queridos, entenda o que é renúncia. Renunciar não é abandonar. Estudar é importante, trabalhar é fundamental, namorar é muito bom, tudo isso faz parte da nossa vida. Jesus não diz para nós abandonarmos, Ele diz para nós renunciarmos isso. E o que é renunciar a estas coisas? É algo que a Bíblia também nos fala como uma prática de mordomia. Complicou agora? Quem sabe o que é mordomia? 1, 2, 3 e meio. Quando levanta bem a mão é meio. Mordomia vem da palavra do mordomo. O que é mordomia? Mordomia é entender que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, é de Deus, e Deus nos deu. O dinheiro que eu tenho é de Deus, pertence a Ele, e Ele me deixa usar, mas se Ele precisa, é dele. O carro que eu tenho é de Deus, se Ele precisa usar, é dele, enquanto isso eu uso. A camiseta que eu tenho é de Deus, estou usando, mas se um dia Ele precisar, é dele. Os meus filhos são de Deus, e como pai eu tenho que cuidar deles, eu tenho que educar, eu tenho que ensinar eles, mas um dia Deus vai querer que eles vão para qualquer lugar do mundo cumprir o propósito e o sonho que Deus designou para eles, pertencem a Deus. E é engraçado, queridos, que muitas vezes nós chegamos e falamos: entreguei meu coração para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e aí o pastor fala: pô, que legal,
E aí na segunda-feira o pastor liga para você e fala: olha, sábado que vem nós temos 50 cestas básicas para levar lá no Oca. E só estou com o meu carro. Você podia emprestar o teu carro? Eu sei que você está à toa sábado. Você podia vir com o teu carro para a gente levar? E aí você pensa: pô, cesta básica no meu carro, acabei de lavar, vai sujar o estofamento, vai que arranha um pouco dentro do carro, vai sujar, vai pegar poeirão e vou gastar gasolina. Não, melhor não, vou inventar uma desculpa para não ir. Quer dizer, eu entrego o meu coração para Deus, eu não posso entregar meu carro para Deus, para servir a Deus. Mordomia é entender isso. O carro que eu tenho é de Deus, eu uso ele à vontade, Deus permite que eu use, mas ele não pode ser a minha prioridade. Inclusive eles têm que estar à disposição de Deus. Renunciar, queridos, não é abandonar, mas saber que tudo que eu tenho é de Deus e que Ele me confiou isso para ter. Então eu uso essas coisas, mas elas não podem ser a minha prioridade. O teu trabalho é de Deus, Deus te deu, mas ele não pode estar acima de Deus. O teu namoro, a tua família é de Deus, Deus te deu, ela não pode estar acima de Deus. As tuas riquezas são de Deus, Deus te deu, mas não pode estar acima de Deus. Teu iPhone é de Deus, mas ele não pode estar acima de Deus. Nada nesta vida, o tempinho de jogar futebol é de Deus, e quando você for casado você vai saber que é de Deus, mas ele não pode estar acima de Deus. Nada nessa vida pode estar acima de Deus. Quando nós olhamos para esse momento, para esse encontro do jovem rico com Jesus Cristo, nós entendemos que o que Jesus Cristo quer nos ensinar é que a nossa prioridade não pode ser aquilo que é transitório, ou seja, a nossa prioridade não pode ser aquilo que pertence a essa vida que é passageira. As coisas dessa vida não podem ser a nossa prioridade. Jesus Cristo está ensinando aqui que nós não podemos fazer das eventualidades, dos momentos eventuais, a nossa prioridade. Não podemos fazer das coisas eventuais dessa vida a nossa prioridade. Não podemos fazer se nós quisermos agradar ao nosso Deus. Se nós quisermos agradar ao nosso Deus. Se nós quisermos encontrar a salvação. Se nós quisermos ser aceitos por Ele. Ele tem que ser o único, absoluto, acima de todas as coisas da nossa vida. E nada nessa vida, nenhum sonho, nenhum plano, pode estar acima dos sonhos e dos planos de Deus. Isso é renunciar. Você continua tendo o que é seu, mas isso não pode te impedir de chegar a Deus. Se isso te impede, então aí sim, você precisa abandonar, porque isso tem te atrapalhado na vida de fé. O jovem rico fez a escolha dele. Ele saiu triste, porque ele não quis renunciar ao seu Deus. E Jesus Cristo te faz o mesmo convite hoje. Ele te pergunta, Ele te oferece: renuncie à sua própria vida, abra a mão de você mesmo, porque a tua própria vida não te pertence, ela pertence a Deus, e Ele tem o controle de todas as coisas. Renuncie, não abandone, mas ande no caminho de Deus, sirva a Deus, seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Os demais, irmãos, creia, tudo o resto que você precisa, o Senhor vai te acrescentar. Amém? Convido você a fechar os seus olhos.